Olá, irmãos. A paz, tudo bem? Irmãos, hoje vamos entrar no assunto da palavra de Deus mais uma vez. E o foco da história de hoje, irmãos, é sobre Judá. Irmão, o Judá que eu estou falando é um dos filhos de Jacó, que iniciaria uma tribo, um dos maiores tribos dessa terra e de Israel, né, irmãos? Que dele surgiria Jesus, Davi, vários personagens principais que tomaria o foco da Bíblia, né, irmãos? Então, ele é um dos principais da Bíblia, né? Que sugeria o principal tribo de Jacó. Tá, irmãos? É claro que ele teve outros filhos, né, irmãos? Isacar, José, mas o foco é Judá. Irmão, mas vocês sabiam que esse Judá, antes de ele iniciar uma tribo, que ele teria, irmão, dois filhos com a cidade de Tamar. Que lá na frente você vai entender que é essa Tamar, tá, irmãos? Que dele geraria Pérez e Zerá. Que dele ali, deles dois, filhos de Judá, surgiria a tribo, né, irmão? Que iniciaria a tribo de Judá. E ao longo do século. Mas antes disso, antes de criar uma tribo, ele tem uma primeira família. Lá no livro de Gênesis, capítulo 38, vai falar Judá e Tamar, o título é: E aconteceu que no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos, entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali uma filha de um varão, cananeu, cujo nome era Suá, e tomou e entrou a ela. Irmãos, aqui vai dizer que um certo dia, Judá, filho de Jacó, desceu em Adulão e repousou ali, encontrou ali uma casa, um rapaz, e repousou na casa desse rapaz. E o nome desse rapaz era Ira, que no futuro se tornaria o seu amigo e conselheiro que andaria com ele lado a lado. Tá, irmãos? E ali também vai passar de falar, irmão, que ali ele conheceu uma tal de uma mulher, uma filha de Suá. Suá, irmão, não é o nome da mulher, tá? Que é a mulher de Judá. E sim ao sogro de Judá, né? Que é o pai dessa mulher que Judá ia se casar e ia ter 3 filhos. Tá, irmãos? Então é Suá. Mas algumas traduções judaicas, irmãos, a Bíblia não fala o nome dela. Não fala. Mas algumas traduções judaicas vai falar que o nome dessa mulher é Betsua, que traduzido é para Muriel. Tá, irmãos? É só você ver aí direitinho no Google, em outras fontes. E continuando com a história. E ele se casou com essa mulher. E teve 3 filhos, para sair falar. Vai falar assim, ó. E ela concebeu e teve um filho. Chamou seu nome que é o primogênito de Judá. E tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quesibe quando ela o teve. Aqui vai dizer mesmo que o primeiro filho de Judá era o segundo era Onã e o terceiro era Selá. Tá, irmãos? E Judá postou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo qual o Senhor matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão, case-se com ela, suscita a semente do teu irmão. Ora, Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seus irmãos. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo qual o Senhor também o matou. Irmão, aqui também vai dizer, irmão, que um certo dia, Judá, o pai de ele chegou a decidir conseguir uma mulher para o seu primogênito Mas, porém, a palavra vai falar, irmãos, que esse primogênito de Judá era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia não vai falar qual é esse mal que ele fazia diante dos olhos do Senhor. Não vai falar, tá, irmãos? Só vai revelar o pecado do segundo filho. E, porém, Deus cefou a vida dele. E o que ele fez, irmãos? Ele pediu para que o seu segundo filho, que é o irmão de se casasse com a mulher do seu irmão. Tá, irmãos? Seu irmão Por quê, irmão? Porque naquela época da lei levirático, como dizem, né? Que quando o primogênito, tá, irmãos? O seu irmão, o irmão do próximo morresse,
Então, o segundo irmão tinha que se casar com a mulher do seu irmão primogênito, tá? No seu pai, para ressuscitar a semente do seu irmão, para que venha herdar tudo, tá? As fazendas, essas coisas, porque o primogênito, irmãos, sempre tinha o direito de tudo, todos nós sabemos, né, irmãos? Então, naquela época era assim. Mas só que, porém, vai falar, irmão, que esse Onã também era mau ao Senhor. Por quê? Porque Onã viu esse irmão de o segundo filho de Judá, viu que essa semente que ele ia dar não era para ele, e sim para o seu irmão. Então o que ele fazia? Toda vez que ele se relacionava com essa tal de Tamar, derramava semente no chão, irmãos. Entendeu? Todos nós sabemos como é, tá, irmãos? Então não vou explicar esse detalhe aqui não, tá? Mas vocês sabem. Porém, Deus cefou a vida dele por causa disso, desse pecado. Então o que Judá fez? Lá no versículo 11 vai falar: então então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa do teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande, por quanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Agora vai falar, irmão, olha só. Passando-se por muitos dias, a filha de Suá, que é a esposa, né, irmãos? A mulher de Judá, que é a esposa de Judá. E depois consolou-se Judá. Morreu, tá, irmãos? Essa depois que e Onã, os dois filhos de Judá, morreu. Essa mulher de Judá, tá, irmãos? Também morreu, infelizmente. Mas se você quiser ler a história completa, tá, irmãos? Sobre depois que aconteceu, você lê. Mas o foco, irmão, aqui é a família de Judá. Irmãos, e o assunto é por que Judá perdeu a sua primeira família? Por que, irmãos? Irmãos, entre essa família, o único que ficou de pé era Selá, tá, irmão? Selá é o único que ficou vivo. E porém, lá adiante, não vai revelar o que aconteceu com esse filho de Judá. Não vai revelar, tá, irmão? Vai ficar em silêncio, vai ficar em off o que ocorreu com esse filho de Judá, tá, irmão? Selá. Não vai falar. Irmãos, essa família que Judá teve foi de Deus ou não? Né, irmão? Por quê? Porque ele perdeu a sua família. Irmão, olha só. Assim, quando Deus ele dá vitória, Deus abençoa as famílias, Deus multiplica no meio das famílias. Mas, porém, o fato de Judá perder a sua primeira família, irmãos, seus dois filhos, a sua mulher que morreu, era por causa do pecado, tá, irmão? Por quê? Porque eu creio que ali, irmãos, quando... Isso não tá na Bíblia, tá, irmão? Não tá na Bíblia. Eu creio que quando a mulher de Judá morreu, ela se sentia angustiada por causa dos seus dois mortes dos seus filhos, tá, irmãos? E o coração de mãe é muito angustioso com isso, tá, irmão? Perder um filho, tá bom, né? Mas perder dois filhos, né, irmão? Infelizmente não dá, tá? Ela se sentiu muito angustiada, eu creio, né, irmãos? Que acabou ceifando a vida dela, tá, irmãos? Eu creio que também ela carregava uma culpa ali. Então, irmãos, mas o foco foi de Deus ou não, irmãos? Irmãos, sinceramente, eu não sei, tá, irmãos? Eu não sei. Por quê? Porque... irmãos, olha só, prestem muita atenção. Desde a época de Abraão, irmãos, o Abraão e Isaac proibia dos seus filhos se relacionassem com mulheres cananeias. Então, irmãos, a mulher de Judá era cananeia, tá, irmãos? E por algum motivo, Abraão e Isaac proibiram seus filhos se relacionasse com cananeias, tá, irmãos? Então eu creio, irmãos, que isso que Judá fez não foi do agrado de Deus, tá, irmãos? Não foi, porque é claro que o que se for a vida dos filhos de Judá era o pecado, tá, irmão? Talvez se ele respeitasse, se amasse a Deus e obedecia aos seus pais, tá, irmãos? Talvez estaria vivo. Mas, porém, desde a época de Abraão, irmãos, eles proibiam, Abraão e Isaac proibiam seus filhos se casassem com mulheres cananeias. E Judá não fez isso, tá, irmão? Judá desobedeceu essa lei. Ele relacionou com a mulher cananeia. Mas eu não sei, sinceramente eu não sei, tá, irmãos? Se foi de Deus ou não. Mas o fato de ele se casar com a mulher cananeia já é uma modo suspeita, tá, irmãos? Por quê? Porque
Porque desde a época de Abraão, tá, irmãos, que isso é proibido, tá? Os hebreus, dos descendentes de Abraão, ele proibisse, tá, irmãos? Então, mas o que vocês acham? Essa primeira família que Judá teve, foi de Deus ou não? Vocês concordam comigo tudo que eu falei aqui? O que vocês acham? Fica com essas palavras, tá, irmãos? E fica na paz e glória do Salvador, Jesus Cristo, e Deus abençoe você e a sua família. Amém.